Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com informações lá do nosso Palmeiras. Vitor Roque, será que joga a próxima partida do Paulistão? O Gazeta Esportivo traz todos os detalhes para você. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera! Ligando no Gazeta Esportiva, Marina Buffon. Informação importante sobre Vitor Roque no Gazeta Esportiva. É isso, Michele. Ontem muita gente foi pega de surpresa, porque o Vitor Roque, de fato, durante o jogo contra o São Paulo, leva algumas pancadas ali, fica um tempo até caído no gramado em uma delas, leva a mão ao tornozelo, e ontem ele foi poupado de grande parte do jogo. Ele, que é um titular incontestável do técnico Abel Ferreira, inicia no banco de reservas. Inclusive, a gente até aqui no grupo de imprensa recebeu a seguinte mensagem da comunicação do Palmeiras, né? Em razão de traumas sofridos em razão de traumas sofridos contra o São Paulo, o atacante Vitor Roque passou por tratamento intensivo nos últimos dias. Pela importância do jogo, o atacante fica à disposição no banco de reservas. Portanto, a gente entende o quê? Se não fosse esse jogo, ele estaria até mesmo fora do banco de reservas. Fomos então atrás de saber como está a situação do atacante e se ele estará à disposição 100% do técnico Abel Ferreira. Vitor Roque, que não jogou e fez muita falta para o Palmeiras nesse primeiro jogo contra a equipe do Novo Horizontino. O Vitor Roque é um jogador que disputa muita bola, é um jogador raçudo, é aquele tipo de jogador que não tem medo, né, galera? Disputa a marcação pau a pau ali com os zagueiros adversários. É um jogador que todo clube gostaria de ter, essa é a verdade. A TV Gazeta ouviu algumas pessoas ali no entorno do atacante que garantiram que ele segue com muitas dores. Por isso, até hoje, o clube informou que ele ficou na parte interna da academia, realizando um trabalho individualizado por conta desses traumas. Informação importante, não é nenhuma lesão de grau maior, são apenas esses traumas que o jogador passou durante o jogo contra o São Paulo, traumas esses que até o próprio Abel Ferreira falou, são poucos dias de recuperação, portanto, ele não teve o tempo necessário para se recuperar. Outras pessoas também garantiram que ele deve ser o titular no próximo domingo, porém será avaliado diariamente até lá para saber se de fato ele conseguirá jogar os 90 minutos e estar a campo à disposição do Abel Ferreira, Michele. Então assim, ele preocupa nesse sentido, porque ele está fazendo esse trabalho intensivo, mas como tem aí alguns dias e até o jogo é às 8h30 da noite do domingo, tudo leva a crer que o Vitor Roque, até pelo porte físico dele, enfim, ele sempre se recupera muito rápido, deve estar à disposição do Abel Ferreira para jogar os 90 minutos. Assim esperamos, galera, porque é preocupante se o nosso Tigrinho não jogar a próxima partida aí da final do Campeonato Paulista, porque a gente viu que o Palmeiras perde muito com a ausência do Vitor Roque, porque ele é aquele tipo de atacante brigador, né? É um cara que não tem, como eu falei, não tem medo. Os adversários têm muito trabalho, ele dá trabalho para o zagueiro adversário, essa é a verdade. Ele disputa na jogada aérea, disputa por baixo, então o Vitor Roque é muito raçudo. Ele pode não ser um craque, como muitos falam, mas é aquele tipo de centroavante que, como eu falei, qualquer time gostaria de ter, porque pela raça, pela vontade que o Vitor Roque tem. Então essa vontade e essa entrega do Vitor Roque é muito importante para o Palmeiras e faz a diferença nos jogos, porque a gente viu que o Sousa não tem essa disposição do Vitor Roque, não tem a qualidade que o Vitor Roque tem. O Vitor Roque é um jogador muito raçudo, eu gosto muito do jeito que ele joga, ele briga pela bola o tempo todo, então vamos esperar, vamos torcer que no próximo jogo e na final o Vitor Roque esteja disponível, porque vai fazer falta pro Palmeiras, galera. Beleza, Marina? Minha opinião, Alex, ele vai jogar e vai começar jogando. Fala, Alex. A minha também, até porque ontem, né, eu estive lá no Allianz Parque, na Arena Barueri, e eu acabei ficando para ver o jogo, né? Participei do Gazeta Esportiva, fiquei para ver o jogo e no final do jogo eu desci lá para a zona mista. E o Vitor Roque estava indo embora e até pelo contato que a gente teve aqui no Troféu Mesa Redonda ano passado, né, a gente criou ali uma espécie de um contato um pouco mais estreito e ele me viu, me cumprimentou, fui lá falar com ele, falei, e aí, né, tá um problema maior aí, o torcedor precisa ficar preocupado. Ele falou, não, foi só para dar uma poupada mesmo, mas tá tudo certo, sob controle. Amém. Então assim, pelo que eu senti desse rápido contato que eu tive ontem com o Vitor Roque lá, ao vivo, conversando com ele tete a tete, eu senti que foi realmente para preservá-lo,
e que domingo ele estará em campo. Para mim, a sensação que eu fiquei dessa pequena conversa que eu tive com o Vitor Roque é de que ele está controlando a situação, realmente fazendo o tratamento. Ele apanhou demais contra o São Paulo, né? A Daiane não viu, e ele deve jogar a finalíssima, até por se tratar também de uma final de campeonato. Talvez se fosse um jogo no meio de uma competição, o jogador é preservado para não correr o risco de estourar alguma coisa, mas como é uma final, vale título, e a conquista está em aberto, né? Tanto um como o outro pode ser campeão, o Palmeiras tem que colocar em campo aquilo que ele tem de melhor. E eu sempre falo que o Palmeiras com o Vitor Roque é de um jeito, sem o Vitor Roque é de outro jeito. O Palmeiras não tem substituto para o Vitor Roque, né? O Sousa não faz nem sombra para que o Vitor Roque representa dentro do time do Palmeiras. Igual o Corinthians não tem pro Yuri Alberto. Exatamente. Novo Horizontino é um time organizado. Exatamente, o que o Alex Miller falou ali é pura verdade. O Vitor Roque é insubstituível no momento no Palmeiras. Não tem nenhum jogador aí que tenha a mesma qualidade do Vitor Roque. Que pra mim o Arias deveria ter entrado, né? Não o Sousa. Porque se o Vitor Roque, caso ele não comece jogando esse segundo jogo da final aí contra o Novo Horizontino, galera, pra mim o Arias tem que ser titular. Na verdade, o Arias tem que ser titular dessa equipe do Palmeiras, porque o Alan vem embaixo. Eu achava que o Maurício ia perder a titularidade para o Arias, mas eu acho que o nome certo a perder a titularidade para o Arias seria o Alan, porque o Alan não está conseguindo jogar. Parece que perdeu sem aquela vontade de ir para cima, de dar o drible, sei lá. Então eu acho que para mim, eu colocaria o Alan no segundo tempo nessa partida aí, e o Arias seria titular nesse segundo jogo aí do final do Paulistão, galera. Tadinho, normal, mas um time de Série B. É um time de Série B, meus amigos. Eu não estou descaracterizando o Novo Horizontino. Eu estou dizendo e colocando as realidades. O Palmeiras é um time de Série A, líder de Campeonato Brasileiro. Olha o Facicano sentando a lenha no desempenho do Palmeiras aí contra o Novo Horizontino na primeira partida, galera. O Novo Horizontino tá na Série B. Então o Palmeiras tem que ser dominante. O Palmeiras tem que ser impositivo. O Palmeiras tem que matar o confronto. Ah, o futebol não é mais pra bobo, aquela coisa, aquela frase. Ah, não tem mais bobo no futebol, etc. Mas, Vic, o Palmeiras entrou ontem, sabe? Um time assustado, um time com pressa, um time sem variação de jogada, uma equipe com o meio-campo completamente desligado, o Maurício, Andréas Pereira, o Marlon Freitas ontem não funcionou como esperado, e aí pra mim o que foi um negócio surreal, incompreensível, o John Arias ser reserva do Ramon Sousa, quando o Abel poderia ter feito o simples. Eu vou colocar o Flaco Lopes para ser o centroavante móvel, não é aquele cara paradão, um cara móvel, e eu vou atacar os lados do Novo Horizontino com o Alan e também com o John Arias. Galera, deu muita polêmica aí a não entrada do Arias no começo da partida. Todos aí criticando muito o nosso treinador Abel Ferreira, sobrou para o Abel, que preferiu o Sousa. Pelo amor de Deus, Abel, com todo o respeito ao nosso treinador, eu não sou treinador, mas eu acho que é óbvio que todo mundo prefere o Arias no lugar do Sousa. Você aí, torcedor, você preferiria colocar o Arias ou o Sousa? Comenta e deixa seu comentário no vídeo aí. E ele colocou um Ramon Sousa, mas participou da jogada do gol. Mas, gente, e o contexto geral? Aliás, o Flaco Lopes tem que dizer o seguinte, eu que falo sempre, fui um cara que sempre peguei no pé do Flaco Lopes, ele está sendo decisivo ao Palmeiras. Mesmo não tendo feito de novo uma partida brilhante, mas o brilhantismo do Flaco Lopes é o seguinte, eu fiz o gol da final. Então ele fez a parte dele, mesmo diante de uma atuação abaixo do Palmeiras. Ele fez a parte dele ontem. Agora o restante precisa colaborar junto com o cara. Então não pode falar nada do Flaco Lopes. Eu, por exemplo, pode ser muito fácil falar o Flaco Lopes não apareceu, etc. O ano passado faltou esse poderio decisivo dele nesses jogos maiores. Esse ano não. Até agora, na proporção de jogos decisivos do Palmeiras, ele meteu gol em clássico, meteu gol agora na decisão contra o Novo Horizontino, em São Paulo. Ou seja, ele apareceu. Ele decidiu. Agora, olha só como seria mais importante e mais potencial você ter o Flaco Lopes com esse poderio decisivo, com essa ótima fase dele circulando ali naquela região intermediária, sendo centroavante, /10, atacando com o Alan, atacando com o John Arias, jogadores muito mais decisivos, muito melhores em relação ao Ramon Sousa, sei lá, podendo ter uma chance, como você já falou, do Evangelista, para poder ter o meio campo mais sólido, mais criativo. Exatamente, até o Evangelista poderia ter entrado aí, né? Porque
É brincadeira o Sousa. O Sousa é jogador de segundo tempo. Não sei o que deu na cabeça do Abel Ferreira de escalar o Sousa aí como titular nessa partida. O Palmeiras, como eu falei, perde muito com a ausência do nosso Tigrinho. Porque é um atacante brigador lá na frente. Dá muito trabalho aí para os zagueiros. E ele tem que começar como titular aí o Vitor Roque nessa partida aí. E o Alan também, para mim, tem que ser poupado. Tem que entrar no segundo tempo. O Arias merece a titularidade. Não tem que escalar montanha nenhuma. Jogador bom tem que começar jogando. Essa é a verdade. Trazer o Evangelista para primeiro volante, ou o Marlon, sobe o Andrés, enfim, uma outra configuração para que o Palmeiras não pegue um adversário como o Novo Horizontino, que veio mais fechado e todo mundo sabia disso, Vic. E aí fica aquela coisa, 1-0, mas também, né, os caras ficaram com 11 atrás. Porra, não pode ser desculpa os caras com 11 atrás você fazer um jogo abaixo da média. Você precisa Exatamente. ter jogadores com a bola ao chão e que consiga ir pro mano a mano. Ontem o Ala, por exemplo, pra mim foi entre os jogadores foi que teve a atuação mais abaixo. Eu sei que muita gente fala do Maurício e eu concordo que o Maurício, ele tem uma queda de rendimento que não atinge aquele protagonismo, mas taticamente você vê ele voltando muito para ajudar na marcação. Isso poderia ser como? Poderia ser com o Lucas Evangelista, um Marlon mais avançado, o Andrés não sem a necessidade de descer para o campo ofensivo, que inclusive, né, ele deu uma entregada boba até ali nos lances de perigo do Novo Horizontino, e poderia você sacrificar o Maurício e colocar um Evangelista de fato. Ou poderia, por exemplo, o Alan tinha algumas jogadas que ele carregava muito pela linha de fundo, só que perdia facilmente na marcação, até que teve a bola na trave ali, que também foi um outro lance de perigo do Palmeiras. Também foi só aquela bola na trave do Alan, né? Que tentava driblar ali, mas não conseguia. Perdia a bola facilmente. Uma coisa que ele, quando ele surgiu aí no Palmeiras, do time principal do Palmeiras, um jogador que lembrava muito o Estevão, né? As características dele de ir pra cima da marcação. Mas ultimamente os zagueiros estão levando a melhor contra o Alan, que vem embaixo no Palmeiras, né, galera? Então, pra mim, o Alan tem que ser reserva da equipe do Palmeiras nesse momento. Eu preferiria o Maurício, mas o Maurício está jogando mais bola do que o Alan neste momento. Mas o Palmeiras parece que está fazendo uma jogada de marketing, né, para valorizar o Alan, hein, que tem proposta aí. Daqui a pouco vamos falar tem informação sobre o Alan, vai sair do Palmeiras, não vai. Então o Palmeiras quer valorizá-lo no mercado. Ramon Sousa, eu até achei que ele poderia jogar centralizado. Fiquei com talvez essa dúvida na cabeça, mas de fato ele estava mais aberto pelo lado esquerdo e em alguns momentos caindo por dentro, mas alternando com o Flaco Lopes, que foi inclusive a jogada do gol. É o que eu falo, se você pega o jogo em si, o Palmeiras até que foi dono do volume do jogo. Isso foi. Entretanto, pelas peças individuais, mais uma vez o Palmeiras precisava de um pouquinho mais. E você olhando para o banco, principalmente quando você tem um John Arias pelo alto valor de investimento, é muito difícil você justificar ele ficar no banco de reservas. Esse já é o ponto. Eu acho que não é querendo dizer que tem um apreço popular, mas é que de fato ele tem a qualidade de velocidade. Ele é diferenciado lá na frente. Você coloca ele às vezes com o jogo rolando, às vezes é muito mais difícil pro cara entrar no jogo quando ele entra no decorrer da partida, que já tem um adversário chato com alto poder de marcação, do que quando ele já começa na partida ganhando aquele ritmo adequado com o jogo. Então eu acho que isso talvez até possa até justificar um pouco as duas entradas um pouco mais modestas do John Arias nas duas últimas partidas. Vamos lá. É porque você pagar mais de 150 milhões de reais no jogador do porte do Arias para deixar o cara amargando o banco de reservas, aí o Abel está de brincadeira com a cara do torcedor palmeirense. Porque o Arias é um jogador de muita qualidade, era o melhor jogador lá do Wolverhampton, né? No time fraco, esse time inglês lá, ele era o melhor jogador do elenco dos caras. Então ele precisa ser titular, não tem mais o que provar. Jogou muita bola no Fluminense quando esteve jogando no time carioca. Foi um dos melhores jogadores do Mundial de Clubes. Então o Abel sabe do histórico do Arias. Não tem por que ficar subindo montanhas, como o nosso treinador sempre fala. Tem que dar a camisa pro cara aí e jogar. Porque o Andrés Pereira, quando veio para o Palmeiras, e claro, ele não começou jogando como titular aí nos primeiros jogos aí, mas se eu não me engano, no quarto, quinto jogo ele já entrou como titular e não saiu mais. Então é o que precisa ser feito
com o Arias. Agora, galera, vamos para o mercado da bola. O André Hernan vai trazer uma informação sobre o Alan. Será que o Alan vai deixar o Palmeiras, galera? Olha só o que o André Hernan vai trazer de informação. Por partes, como diria. A questão toda do Alan. É importante a gente citar. Ponto 1. Leila não quer vender. Leila Pereira não quer vender o Alan. Mas nessa janela do meio do ano pode pintar uma proposta nova, como está se desenhando e tal. Não quer vender. O Palmeiras pensa em títulos, em reconquistar os títulos, num recomeço, e o Alan é peça importante. Tanto que John Arias chega e muito se falou, Maurício, muito se falou, um encaixe, e o Alan não sai do time. É um jogador importante que hoje é titular do Palmeiras. Ponto. O Palmeiras não quer vender o jogador, quer o jogador desempenhando esportivamente dentro de campo. Vamos pro lado do jogador. No lado do jogador, super valorizado no mercado. Por quê? Depois dessa proposta recusada do Palmeiras de 35 do Napoli, vários outros clubes, incluindo clubes da Premier League, começaram a enfileirar ligações para saber condições e saber, principalmente, se no meio do ano dá negócio. Porque assim, para entender a operação, mas o Palmeiras é um clube muito rico, não abre negociações, não quer vender, não precisa de grana. Aí qual que é a estratégia dos clubes? Os clubes vão no staff, para o staff falar, vamos juntar forças aqui, se eu chegar numa proposta grande, de repente a gente negocia, compra o jogador agora e pega ele no final do ano. Mas esse negócio aí que o Palmeiras não tá precisando de grana, pra mim isso é balela. Porque o Palmeiras teve muito prejuízo. Por mais que o Palmeiras esteja um caixa equilibrado, as contas em dia, mas o Palmeiras desperdiçou muito dinheiro no passado em jogadores bagres. Então, pra mim, o Palmeiras não pode perder a oportunidade de fazer um bom negócio pelo Alan. Porque se o Palmeiras contratou o John Arias, o Palmeiras vai ter que... Alguém vai dançar nessa história. E pra mim pode ser o Maurício ou o Alan. Então, pra mim, o Palmeiras tem que negociar o Alan, sim. Claro que depois da Copa do Mundo. O garoto tem potencial, a gente sabe disso, mas o Palmeiras precisa fazer grana nesse cara aí, porque se o futebol dele começar a decair, como já está decaindo, o valor de mercado vai lá embaixo, então o Palmeiras vai perder dinheiro aí. Então, assim, muita gente, muitos clubes grandes, incluindo o da Premier League, estão indo nos representantes, ligando para saber condições e principalmente querendo saber que tipo de estratégia o Palmeiras aceitaria para comprar o jogador. Então, hoje, vamos dizer assim, o jogador não sai. O torcedor do Palmeiras pode ficar tranquilo, o jogador não sai. A Leila Pereira garante que ele não será vendido nessa janela de meio de ano e agora. Então a estratégia é como tirar o Alan do Palmeiras com essa porta fechada do Palmeiras em relação a uma venda. 35 para 40 de euros não é uma diferença muito grande. Se você pensar que o Palmeiras vai disputar todos os títulos esse ano e o menino já é protagonista. Então assim, vamos lá, 40 talvez seja pouco, mas talvez não seja suficiente. Ele chegou a recusar quanto mesmo? 30 e 35. Vamos lá, vamos pensar. Recusou 30 e 35. 30 e uma segunda investida de 35. Se bater 40, você acha que ainda não vai ser suficiente? Depende do momento, depende da ocasião e principalmente é importante a gente falar, depende do atleta. Tá. O Estevão escolheu o Chelsea. O Endrick escolheu o Real Madrid. Tem que ver que mercado o Alan vai querer. E o jogador tem poder de decisão. O Palmeiras está tranquilo. E aí o Alan pode virar para a direção, virar para os seus representantes e falar, não, eu quero o United. Não, eu quero jogar a Liga Alemã. Eu quero jogar na La Liga. Então, assim, depende muito da escolha do jogador e do que a família quer para o jogador. Rapaz, mas então se depende do jogador, né? Como o André Hernan falou ali, na minha cabeça, o Alan sonha em jogar no futebol europeu. É o que muitos jogadores e muitos meninos, muitos garotos aí sonham em ser um dia um jogador profissional de futebol e, por que não, um dia jogar no futebol europeu e principalmente na Premier League, que é os sonhos de muitos jogadores aí. Então, se depender do Alan, eu acho que o Alan vai querer sair do Palmeiras. Não sei se vai ser agora, mas eu acho que na cabeça dele, com certeza, ele sonha, né, galera, em jogar no futebol europeu.
Mas aí, vocês acham que o Palmeiras deve segurar o Alan? Porque o André Hernan falou ali que o Alan pode ser protagonista. Me desculpa, mas o Alan ainda não foi protagonista, não. O Alan, pra mim, o melhor jogo do Alan foi naquele jogo contra a LDU. Ele jogou muita bola junto com o Rafael Veiga, né, galera? Aquele jogo tem que tirar o chapéu para o Alan. Se o Alan manter um nível de futebol como ele teve naquele jogo contra a LDU, galera, aí pode ter certeza que vai surgir propostas aí fenomenais e acima até de 40 milhões de euros. Pode ter certeza disso. Só que infelizmente o Alan ultimamente não vem conseguindo demonstrar um grande futebol. A gente sabe que ele é um jogador muito habilidoso, um jogador muito técnico, que ele tem muito talento, pode mostrar mais do que vem mostrando. Não sei o que aconteceu com a cabeça do menino, alguma coisa que tá acontecendo, não dá pra entender, porque o garoto não vem jogando muita bola. Eu tinha muita expectativa nele, dele ser como o Estevão. A gente lembra muito o jeito de jogar, né, na ponta esquerda ali, driblando, né, com a perninha esquerda, mas ultimamente o Alan não consegue demonstrar um grande futebol, e por isso que pra mim, neste momento, ele teria que dar lugar para o John Arias nessa equipe do Palmeiras. Mas comenta aí no vídeo, e se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever também, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!